Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o nosso episódio com o nosso convidado, com histórias cabulosas, eu preciso falar do nosso parceiro, que é o Fiote Clebox. O Fiote Clebox trabalha com games, dá manutenção de notebooks, TV Box, o cara é especialista. Inclusive, se você tem um game parado aí, conversa com ele, porque ele vai tunar o teu game, ele pode fazer personalizado. Você curte o Street Fighter? Fala com ele que ele vai personalizar o seu game inteiro no tema Street Fighter. Mario Bros, Gears of War, uma infinidade, e ele consegue destravar e colocar várias plataformas no seu console. Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, Atari, jogos de arcade, enfim, é campeão o trabalho dele. Vou deixar aqui o link dele para vocês entrarem em contato com ele na descrição do vídeo. E é isso daí. Vamos agora, já separa a pipoca aí, sente num lugar confortável, reúna a turma para assistir esse nosso primeiro episódio. Pessoal, bem-vindos à Cidade Fantasma. Estou muito feliz de lançar esse primeiro episódio para contar as histórias incríveis que eu já ouvi da minha família, dos meus amigos, né? E hoje eu estou muito feliz porque um grande amigo meu, né, que eu tenho imenso carinho, nerd, ama quadrinhos, ama filmes, é um baita de um crítico, acho que é um dos críticos que eu conheço, assim, que mais respeito a opinião dele, assim, né? Sempre é muito assertivo. E um grande amigo meu, né? Ele é do Espírito Santo, ele tem um grupo de nerds chamado Mundo Diversão, e eu não vou ficar falando muito aqui, eu vou pedir para ele mesmo se apresentar. Andrezão, pode vir, cara. Fala galera, tudo bem? Aqui é o André Roberto, do canal Candeia Nerd. E estou aqui com meu querido amigo Fabiano, uma pessoa que é mais que especial na minha vida, né? Um mentor, um amigo. E vamos aí contar histórias aterrorizantes aí para vocês nessa noite. Boa. A ideia aqui, André, é a gente fazer esse bate-papo mesmo, como Uhum. chamam por aí, apesar de eu não beber, hora bar, né? Estamos aqui num bar trocando ideia, né? E o objetivo aqui do canal, até para quem está chegando aí, é contar as lendas, histórias de fantasma, aparição, qualquer coisa que é misteriosa e eu tô querendo investigar, eu quero saber, eu tô curioso para saber, né? E você sabe, André, que já tem um monte de gente que, quando eu falei que ia lançar, é impressionante a quantidade de pessoas que já falam, meu, tem uma história de fantasma que aconteceu, quero contar, quero participar. Então, estou bastante feliz e animado aí com a recepção aí da turma, cara. Mas olha só, Interessante. Uhum. pode falar, cara. Interessante que, em cima do que você falou, quando eu era do ensino médio, eu tinha uma colega, né? Na verdade tem ainda, né? Só que estamos mais distantes hoje. O nome dela é Cananda e hoje ela é jornalista. Ela conseguiu Cananda? isso, um nome diferente, né? E Diferente. hoje é jornalista, e na época ela sabia que eu gostava de escrever e tudo mais. A gente sempre conversava a respeito de nós dois investigarmos coisas assim, sobre misteriosas, fantasmas e tal. E é uma ideia que você está trazendo hoje, né? Achei muito interessante essa proposta. Que legal, cara. Que legal que você curtiu a minha loucura. Bom, eu sei, eu fiquei sabendo porque a gente trocou ideia. Na verdade, eu já sabia dessas histórias. Você já tinha me contado em outro momento. Uhum. É, mas eu quero perguntar, estou olhando aqui o script, tem um script aqui do lado. Eu quero saber, logo de cara, assim, como é que foi a primeira experiência que você falou assim, isso aqui é uma parada diferente. Que é isso? Não conseguiu explicação para o que era? Me conta um pouco. Que negócio é isso que você viu no muro, né? Me conta um pouco sobre essa questão aí. Então vamos lá, vamos começar. Não tem como falar sobre assuntos sobrenaturais sem abordar a questão da religião, né? Que eu acho que são Sim, coisas que
extremamente entrelaçadas entre si. Eu tinha 4 anos de idade, Quatro? não era 4 anos de idade. Eu tenho lembranças muito vívidas da minha infância, inclusive até mais do que a adolescência. Não sei se a psicologia explica por que que algumas pessoas têm mais recordações da infância do que da adolescência, mas é o meu caso. E eu não tinha vínculo com religião, né? Convivia muito mais com minha avó paterna, com minhas tias, né? Meus pais eram um pouco mais distantes nessa época. E estava eu, já sabia ler, já sabia escrever. Aprendi a ler e escrever muito cedo, né? Estava eu brincando, era por volta das 8, 7h30 da noite, lá na cidade de Colatina. A gente morava numa casa muito grande, um casarão, Colatina no Espírito Santo, né? no Espírito Santo, isso mesmo, cidade do Colatina interior. é a cidade daquele prefeito que ficou famoso aí, né? Exatamente, Não vamos é lá falar de mesmo. política, não, mas eu lembrei Não, dele. com certeza, mas é lá mesmo, boa referência. E aí tava eu brincando lá nessa noite e tal. Eu gostava muito de brincar com pregadores, né? Fazer trens com pregadores, né? Fazia aquela extensão enorme dos pregadores da minha avó. E de repente eu olho para o muro e vejo uma figura sorridente, um sorriso um pouco maligno, né? Com uma camisa da minha tia. Minha tia tinha uma camisa cinza, Cinza? cinza, e essa criatura estava em cima do muro, agachada, né? Acenava para mim assim, ó, sorrindo, sabe? Hoje pode parecer um pouco cômica a cena. E hoje eu consigo atrelar essa figura com o Duende Verde, porque o semblante parecia muito do Duende Verde do Homem-Aranha. Caraca, bicho. Só que na época, tipo, na época eu não conhecia Homem-Aranha, não conhecia Isso, muito você foi conhecer quadrinhos, que você ama quadrinhos. É uma bem parada depois. mais recente, né? Não tinha nada a ver com isso também, não era de assistir TV, porque na época, né, isso era em 95, 94, não sei, década de 90. Então, assim, será que era figuras imaginativas pelo fato de eu saber ler e talvez ficou ali? Eu não sei. Eu só sei que a vislumbrar aquele duende me deixou muito assustado. Não entendi. Eu sabia que não era coisa desse mundo. Então eu corri até os familiares para poder pedir socorro, né? Mas peraí, vamos entender. Ele estava em cima do muro, você bateu o olho. Qual foi a primeira coisa que bateu assim? Você deu uma congelada, deu aquela Eu paralisia do Chaves? Como é que foi, cara? corri. Você corre desesperadamente. Eu só pensei em correr. E é claro que nunca mais voltou a aparecer, né? Foi só Era verde, cara. verde, era verde, com a camisa da minha tia. Deixa eu te, com a camisa da sua tia, tipo, talvez tenha pego ali do varal ali que tava ali e Eu não sei, mas é que, uma loucura. que coisa! E deixa eu te falar, obviamente depois que você cresceu, ficou adulto, você buscou alguma referência de alguma lenda que se assemelhasse a essa criatura lá que você viu, regionalmente ali em Colatina, tinha alguma lenda relacionada a isso, cara? Que eu tenho conhecimento nenhuma. Também nunca procurei saber a respeito, Você né? nunca procurou saber, né? Então, Procurei ó, saber. quem tá assistindo aí, que é da região, de repente viu alguma coisa, ou tem alguma parada, que isso é muito comum, tá, André? De repente você viu uma parada e o YouTube é legal porque assim, o pessoal começa a responder de experiências, putz, isso aí parece uma parada que eu passei, né? O que que pode ser? De repente a gente vai encontrar algumas respostas aí da turma que vai assistir aí, né? Mas, cara, Sim. e aí você correu, mas assim, quando você viu, você chegou a olhar de novo para ver se ele ainda estava lá, ou como é que foi? Eu não vou me recordar se eu olhei, se eu voltei ou não, né? Na Porque foi. hora, na hora é caos, né, cara? Você não consegue lembrar. Mas, assim, eu posso dizer para você que esse é o prólogo da primeira. É a primeira experiência que eu tive. Porque a experiência sobrenatural que eu tive depois, por volta dos meus 7, 8 anos, ela foi muito mais tenebrosa e, Tá, e mas sinistra. peraí, vou segurar um pouco isso aí, cara. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Na tua família, existe casos assim que você escutava de criança? Porque esse é um dos motivos do canal, é porque a minha família tem origem no Paraná ali,
e Bahia. E, cara, eu desde pequeno escuto muitas histórias, inclusive meu pai vai estar aqui no canal, a gente conversou hoje, ele tem muita história e a gente vai trazer desses vários estados aí que ele esteve, né? A sua família tinha essa cultura de contar coisas sobrenaturais, assim, cara? Não, não. A minha família tem histórias muito traumáticas para se contar, mas são histórias mais humanas, né? A maldade do coração humano mesmo, não no sentido Tá. espiritual. Nada que seja uma parada sobrenatural, misteriosa. Não. E deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você falar, porque essa parte seguinte, essa daí é heavy metal. No Espírito Santo, cara, o que tem aí de histórias assim que você já já ficou sabendo? Vou te dar um exemplo. Aqui em São Paulo, fala Uhum. muito sobre a loira do banheiro, né? E tantas outras lendas, só para citar, né? Inclusive a loira do banheiro, o pessoal lá do KBC contou a história, né? Uhum. Que é de Guaratinguetá, perto de Aparecida, ali aquela região São José dos Campos, eu acho que é ali perto. Então tem essas lendas ali, várias lendas urbanas ali na região. E no Espírito Santo, cara, o que você já ouviu falar? Tem alguma coisa diferente aí? Sei lá, alguma coisa do folclore que você já ficou sabendo? Sei lá, conta um pouco aí pra gente, cara. Olha, as pessoas da roça costumam comentar muito a respeito, né, mais no interior, né? De barulhos, de vislumbres, né? Sempre tem uma história ou outra, mas o interessante é que essas histórias elas divergem muito uma da outra. São histórias diferentes, cada um tem uma experiência única. Tem, Não cara. é parecida uma com a outra, né? Não são iguais, entendeu? E por ser um estado muito religioso, né? A nossa fé hoje ela é muito protestante, né? São muitos evangélicos, né? Então, os evangélicos costumam ter muita experiência com o mundo sobrenatural. Então, eles também têm muitas histórias para contar sobre exorcismos, sobre sonhos sinistros, coisas do tipo, né? Relacionadas a isso mesmo, a demônios e coisas do tipo, entendeu? Uhum, uhum. Histórias, mas mais voltadas para experiências dentro do nicho religioso do que folclórico em si, Sim, ok. Mas tem entendeu? alguma figura, por exemplo, existe a loira do banheiro aí no Espírito Santo, algo que seja bem popularesco aí, que você tem conhecimento ou não? Não, nunca ouvi falar a É, respeito disso. mas você já ouviu Não, falar da loira do banheiro? não ouvi falar da loira do banheiro. Sim. Muito conhecido. A mulher de algodão, A mulher de algodão é a mesma da loira do banheiro ou não? eu acho que é a mesma lenda. Você nunca ouviu falar da mulher de algodão, não? Não, cara, essa é nova pra mim. Qual que é essa parada aí? A lenda do chupacabra. Chupa-cabra, sim. Chupa-cabra, aliás, nos anos 90, isso era. Você tava. É, Você tava vendo, repercutiu, você tava vendo o Duende Verde aí nos anos 90 aí, né, cara? Você é mais novo. Ah, a questão saiu do muita matéria sobre o chupacabra. repercutiu muito aqui no início da década de 2000 aqui no Espírito Santo. É mesmo, cara? Início da década de 2000, entendeu? Chupacabra assim, aparecia umas criações mortas, com E furos. Caraca, que loucura, bicho. Que loucura. eu lembro até hoje, uma vez eu indo para a escola, tinha um cachorro morto no meio da rua lá com uma marcas de dente e assim, né? Aí os meninos ficavam brincando, como é que é? Isso aqui é o chupacabra que fez isso. Caraca, cara. Já tinha essas histórias, Que medo, cara. Bom, entendeu? cara, legal. Agora assim, tem mais uma pergunta ainda sobre o lance, né? Você acha que esse episódio bagunçou um pouco as tuas ideias sobre o sobrenatural? Ao longo dos anos, essa parada inicial mexeu um pouco contigo? Ou passou e esqueceu e já era? Essa parada passou, embora depois disso eu fiquei com mais receio de ficar sozinho, né? Então, de certa forma, mexeu contigo, né, cara? Você criança, pô, vê essa parada, depois você não quer mais ficar sozinho num lugar, entendeu?
Então, eu sempre procurava ficar onde tinha mais pessoas para não poder ver de novo algum tipo de aberração, E né? Passava só foi uma única vez que você viu, né? essa parada, sim. Essa parada, sim. Isso é arrepiante, cara. Imagina uma criança. Não faço. Fabiano, eu acho que eu correria igual você com 4 anos se eu vejo uma parada dessa daí. Ainda mais a gente que conhece o Duende Verde, né, cara, dos filmes aí, dos quadrinhos. É aquela expressão, aquela risada sombria pra caramba, né, meu? E que tamanho ele era, cara? Era pequeno, grande? Você lembra a fisionomia ou não? Pelo que parece, parecia a estatura de uma criança, né? Do tamanho de uma criança, cara. Entendeu? E pra você, que era pequeno também, aquilo deve ter sido muito assombroso, né, cara? Rapaz. Pô, isso. Cara, deixa eu te fazer mais uma pergunta. É, Você comentou que ali para os 7, 8 anos aconteceu uma parada muito louca aí que te perseguiu aí por um bom tempo, né, cara? E eu queria que você Uhum. contasse com detalhes como é que isso começou, como é que foi essa parada aí, cara? Conta pra gente aí como que foi esse processo aí, cara. Bom, vamos lá, né? Minha infância não foi uma das melhores. Eu vivi com a minha avó por um tempo, minha avó paterna, que meus pais eram muito novos, né? Não tinham muita estrutura. E aí, de repente, meu pai decidiu mudar para cá, para Grande Vitória, né? De Colatina para Grande Vitória, capital, e ter uma vida independente, ele, minha mãe e eu, né? Então, viemos para cá. Logo, a minha mãe engravidou novamente da minha irmã, Sim. né? E eles, Você tem 3 irmãos, né, André? e assim, a gente não tinha muito recurso financeiro, éramos uma família muito humilde, né? Uhum. Então, morar numa casa, uma casa de tábua. Ela era metade tábua, tá? Tem um nome E esse tipo de casa, né? Desse tipo de construção, né? Eu esqueci o nome. era, era bem assim, numa área bem humilde mesmo, né? Uhum. Metade tábua e metade tinha laje, né? O quarto do meu pai ficava no local onde tinha laje, com banheiro, tá? E o meu quarto, ele ficava na sala. Meu quarto era na sala, né? Tinha um rack ali, uma TV, e a minha cama encostada na parede, entendeu? E era Uhum. ali que as pessoas entravam também. Oi? Pode falar, cara, pode falar. A porta de entrada da casa era justamente no meu quarto também. Havia uma outra porta que nunca era aberta, que era no quarto do meu pai, onde ele encostava a cama dele, não precisava abrir aquela porta. E o Hum, meu quarto, sala, fazia divisa com a cozinha, que também era de tábua, hum, né? cara. Então você vê como é que era a situação ali, bem simples, né? Uhum. Nessa época, meu avô já tinha falecido, ele tinha falecido recentemente, e meu pai tinha pegado uma Bíblia dele, que tinha deixado para mim, uma Bíblia católica, tá? E como eu já sabia ler, eu tinha aquela curiosidade de ler a Bíblia, sempre estava lendo e tudo mais. A minha fé começou por aquela Bíblia. Tá, aquele Por aquela, início ali. eu fui começar a entender algumas coisas e tudo mais. O que acontece? Os meus pais, eles eram, como eu falei, eram muito novos. Meu pai muito bem consequente, ele gostava de beber e tudo mais. Então, assim, a nossa vida familiar, ela era um pouco desestruturada, entende? Uhum. Não era um ideal de família como a gente, né, tem hoje em dia, né? Sim. Eu e você. E tudo começou na madrugada, né? Foi de madrugada, olha só, hein? Foi de madrugada e eu comecei a escutar batidas na porta. Não. Eu olhei para a porta. Eram batidas fortes, cara. A princípio eram batidas comuns como essa. A Nossa, cara, ó, porta era de ó. madeira. Não, é sério, a porta era de madeira. Ela é fechada com uma corrente, né, com cadeado. E como era de madeira, você via os Sombra. não, hã? Você via a sombra chegando. Você via sombra, mas assim dava para ver os calçados do lado de fora. Ah, Que você era a parte de baixo tinha era aberta. ia até embaixo de
tudo, né? Como é hoje, né? Nossas casas. Ela né, era bem precário. Então, assim, só ia até certo ponto você via os chinelos que ficavam do lado de fora. E quando eu olhei para poder ver, né, a batida, quando eu olhei, tinha um par de botas do lado de fora. Ah, Sabe essa bota de operário, de trabalhador? sei. Um par de botas. A primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei chocado com aquilo ali. Eu fiquei com um cagaço tão grande, um medo tão grande, que eu corri pro quarto do meu pai. Mas peraí. Você via a bota chegando, cara? Eu vi ela parada ali. Você não via chegando. De Não, repente, porque eu tava dormindo, né? Eu pera, tava mas dormindo. quando batia, toque, você já via a bota ou não? Já vi a bota, porque eu tava dormindo, né? Você acorda, assim, você tá lá, entendeu? Então, Caraca, bicho. a minha reação era correr pro quarto do meu pai. E como eu falei, nossa estrutura familiar não era das melhores, não tinha muito afeto, então, isso é besteira sua, tô sonhando, vai dormir, não sei o que e tal. Então, eu passava a noite enfrentando essa situação assombrosa. Porque Cara, eu tinha que dormir, eu tinha que dormir diante daquela situação, entendeu? e Muitas ficava, vezes e ficava. Você lembra o período, assim, dessa perturbação? Era tipo. Quanto tempo, assim? Só pra era gente no, entender. era no decorrer da noite. A partir de que horas? Você lembra, mais ou menos, ou não? Isso era de madrugada, porque não tinha como olhar o horário, não era como hoje, que a gente tem Ah, celular, aham. então não tinha como ver as horas, né? Era de madrugada, isso aí eu sabia. E aí, cara, muitas vezes eu trapaceava meu pai, porque ele me mandava dormir, aí eu pegava escondido. Eu ia até o pé da cama dele e dormia no pé da cama dele, para ele não me ver, entendeu? Aí eu esperava Para você não ver aquela situação lá que estava para te. ele não, exatamente, para não passar por aquilo lá sozinho. Eu vinha pro quarto dele escondido e ficava no pé da cama dele, né, até dormir a um certo horário. Quando o dia começava a amanhecer, eu voltava. Porque sempre quando eu voltava, quando eu ia pro quarto dele, parava. Você Então o escu- lance Se você ficasse na sala, você ia continuar ouvindo as batidas. ficava, né, cara? Como é que ficava? Mas muitas das vezes eu fiquei. Porque não aconteceu uma noite só. Aconteceu por várias noites seguidas. Eram Noites, noites seguidas, cara. eram noites seguidas que aconteciam isso. E, tipo, ficava um tempo sem, aí de repente voltava de novo, entendeu? Aí depois parava, depois voltava e era sempre a mesma coisa. E vocês. Era o mesmo padrão, né? Mesmo padrão. E não ficou com medo, assim, de repente, de ser um ladrão, alguma parada assim? Pensei, Você comentou com teu pai, e teu pai. pensei, não, tem mais coisas aí nesse meio aí. Aí Ah, quando eu olhava para fora, né, pelos buraquinhos assim, onde minha cama ficava encostada, tinha muita neblina em volta da casa, né? E hum, muitos pontinhos vermelhos que pareciam olhos, peraí, né? Cara, isso aí, rapaz. Eu vou fazer uma pergunta. A gente sabe que quando tem uma parada assim, aparece. E isso acontece em filmes, em investigação, você percebe. O clima muda. Colatina. Como que é o clima em Colatina? É calor? Porque quando Mas isso, gela, é quase certeza que isso tá. aí não foi em Colatina. Isso não foi em Colatina, tá? Eu já tinha vindo para Grande Vitória. Você tava em Viana ou tava na Grande Vitória? Já estava em Viana. Viana faz parte da Grande Vitória. Sim, Viana é sim. uma área mais próximo do rural, né? Viana hoje evoluiu bastante, mas na época, no bairro Primavera, onde eu morava, era ainda uma área um pouco mais rural, entendeu? Mais distante. Então, de Uhum. fato, era frio, né? Um pouco mais frio, Tá, entendeu? beleza. Então vamos voltar lá. Você olhou na fresta ali, você viu várias Pontos coisinhas vermelhas e você considerou que eram olhos ali. Rapaz, de olhos. E aí, com o passar do tempo, diante dessa situação, né, eu comecei a ter intrepidez de pegar a Bíblia e ler. Eu pegava a Bíblia, né, e lia os Salmos, lia o que aparecia, né? E você teve uma sentiu uma diferença quando isso fazia, André? Você lembra? eu lembro que teve uma Acalmava? teve uma noite que eu perguntei quem era. Nossa, cara, nossa. E essa foi a noite mais assustadora de todas.
Eu nunca me esqueço dessa noite. Nunca me esqueço. Peraí, segura aí. Segura essa parte. Essa parte aí vai ser insana. Fala um pouco mais dos olhos, cara, que você tava vendo. Você falou pouco. Não tem muito o que falar, porque era só isso, esse vislumbre de pontos vermelhos na neblina, né? Em Mas volta da eram casa. muitos, eram muitos. Eram muitos, não Muitos. eram um, É só pra gente entender. Muitos. eram. Você tá falando de números de quanto, assim? Ah, Uma média, cara, uma média. sei lá, 16. Caraca, bicho. E assim, você olhava, via aquelas bolinhas vermelhas que você considerou que eram olhos, e a bota ficava na porta ainda? Ficava na porta. No A dia, bota ficava. uma pergunta, no dia seguinte, você, assim, das primeiras vezes, você chegava a olhar na porta para ver se tinha algum, sei lá, era uma zona mais humilde, talvez tivesse terra, para ver se não tinha a marca da E bota na terra. Você chegou a investigar isso, cara? muitas vezes não tinha nada. Não tinha nada, 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 Caraca, bicho. Que nada. loucura, cara. Mas continua Entendeu? aí. Conta lá que você ia entrar num lance louco aí. Pois é, Você perguntou quem é. eu perguntei quem era nessa noite, eu com a Bíblia na mão, cara, e comecei a rezar, né? Da minha forma lá, que eu não sabia rezar direito, uma criança de 8 anos e tal. Uhum. E, rapaz, quando eu perguntei quem era, aquilo que estava do lado de fora começou a socar a porta, a esmurrar, com muita raiva. A corrente balançava com força. Parecia que ia quebrar a porta. Por Deus que está no céu. Era uma coisa muito assustadora, muito assustadora. Imita aí. O normal ele era bater. Mal era esse. Mas aí começava a esmurrar mesmo, como se estivesse querendo entrar de forma violenta. E Caraca, bicho. Será nessa que, noite, será que esse aí era o homem do saco? Aí em Espírito, você tem o homem do saco? já ouvimos falar a respeito já. E Aqui, nessa aqui em noite, São Paulo, André, a minha mãe falava do homem do saco, todo mundo falava isso, porque ia levar as crianças que eram desobedientes, né? Não sei se aí era mesmo esquema, mas que história maluca, cara. Continua aí, bicho. e aí nessa noite eu fui pro quarto do meu pai, né? E não teve jeito. Foi tão assustador que eu tive que confrontar o meu medo do meu pai, porque eu tinha um certo medo dele, né? Pelo fato de a gente não ter tanto vínculo assim, e de tentar acordar ele e falar, ó, estão batendo na porta, e ele reclamou comigo, falou que não, até que esmurraram a porta dele. Lembra que eu falei que a cama ficava encostada numa porta, que nunca era aberta? E nisso que esmurraram a porta dele, ele levantou de supetão, Ele ouviu. ele ouviu, E aí levantou de supetão, acreditou na tua história. puxou a cama, abriu a porta e não tinha nada. Caraca, André. Ele abriu a porta e não tinha nada do lado de fora. Nada. Que loucura, bicho. Sabe o que é mais curioso? Eu comento com meu pai a respeito desse assunto. Até hoje, ele não se lembra. Não se lembra? Não se lembra. Ele não tem recordação. Caraca. Entendeu? E assim, depois desse dia, quanto que isso cessou? Peraí, antes de você responder isso, por quanto tempo durou isso aí, André? Eu acho que durou em média 2 anos, tá? Em média de 2 anos. Peraí, cara. Eu, Você tá falando que por 2 anos, de tempos em tempos, você tinha esses terrores noturnos, cara? exatamente. Foi o tempo que a gente viveu naquela casa, né? Mais ou menos, né? Foi por volta de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Essa casa foi construída pelos seus pais ou vocês Não, era eu, eu acredito que era aluguel. poderia ser uma casa que tinha, sei lá, um espírito perturbado lá que se sentia ainda o dono da casa, né? Poderia, Mas, poderia ter essa mas história, né, cara? um fato interessante também que eu me recordo, que foi um evento isolado, mas que tem a ver com a bota. Era mais cedo, era mais cedo, olha só.
Mas era mais cedo à noite ou de dia ainda? Noite, umas 7:30 da noite. Cedo. Está- Estávamos jantando, eu estava sentado no chão, e eu falei com meu pai. Eu olhei para a porta e vi a bota, e vi o par de botas. Olha só, foi a única vez que apareceu mais cedo. Olha a bota que eu sempre falo, vocês nunca acreditaram. Quando olhou, não tinha nada. Cara. Poucos minutos depois, apareceu uma serpente dentro de casa. Uma serpente? Uma serpente. Essa cobra era muito esquisita porque ela não tinha um aspecto de cobra em si, ela parecia um verme. Porque ela era grossa, mais ou menos dessa grossura assim, mais ou menos desse tamanho assim, não tinha cabeça. Era preta, Caraca, bicho. era preta. E aquilo veio se rebatendo de tal forma que jogou meu prato longe, né? Eu subi para cima da cama, meu pai ficou louco com aquilo lá, que ele viu a cobra. Aí tivemos que ficar fora de casa um mês. Um Aí, mês. ficamos fora de casa um mês, porque meu pai ficou vasculhando a casa para ver se encontrava a serpente. Com medo, né? Minha irmã era pequena Mas e todo mundo viu. todo mundo viu a cobra. A cobra ela foi vista. E até hoje você não sabe que tipo de cobra é essa que apareceu. Você chegou a estudar? Procurou Não, informação? não tenho. Olha, se alguém que está assistindo esse vídeo aí souber de alguma coisa parecido com o que o André está falando, a cobra, essa bota, se alguém viu alguma coisa aí parecida, deixa nos comentários aí, porque a coisa está ficando cada vez mais interessante. Vai lá, Pois André. é. Aí, como eu falei com você, Fabiano, não tem como desvincular essas questões da parte religiosa, né? Uhum. E hoje, quando eu comento com meus pais, meu pai ainda ele é meio durão e tal, meio cético, então ele fala que não lembra, que não sei o quê. A minha mãe, porventura, ela fala que muitos trabalhos eram feitos contra ela e contra meu pai, né? Eles não tinham um casamento muito legal na época. O papai bebia bastante e tal. E os parentes, né, mal intencionados faziam trabalhos, né? Eu não gosto de usar esse termo porque pode soar pejorativo para quem é de uma religião afrodescendente, mas de acordo com as palavras dela, né, faziam uma curva contra a nossa vida, né? Faziam trabalhos contra a nossa família. E por Ah, conta mas disso, você tinha. existe, né? Eu acho que existe os dois lados da moeda, né? Deve ter, Sim, deve ter gente que usa para o mal mesmo. exatamente. Existe pessoas que usam. Isso em qualquer religião, tá, André? Isso aí Sim. não é só. Infelizmente, né? Você vê aí. Enfim, não quero entrar muito nesse tema porque esse tema é polêmico, mas acontece, né? Então Então, ela, tinha sido feito um trabalho. ela fala a respeito disso, né? Ela fala que sim, né? Mas é muito estranho. E quando É muito estranho. isso de fato acabou, assim? Você falou que foi 2 anos. é, Aquela casa, vocês tinham ciência, por exemplo, que aquela casa tinha algum morador antigo que já havia sido falecido, coisas do tipo, ou nada, cara? Assim, realmente foi. Os que não tomaram ciência na época, eles não tinham muito essa questão da fé, entendeu? Então, assim, Tá, simplesmente se mudaram, melhorou um pouquinho o padrão do meu pai de vida, então ele se mudou para outro local e tudo isso passou. Apesar que os traumas permaneceram em mim, tá? sim, Eu, com eu certeza. continuei com terrores noturnos depois disso, não tendo experiências. As minhas experiências com essa questão da bota, assombração, isso acabou naquela casa. Tá. Não veio comigo. Mas o meu psicológico ficou abalado, porque eu escutava qualquer barulho Você já à noite associava, né? e já ficava apavorado. Quando eu descobri a Rádio Novo Tempo, que é uma rádio evangélica, eu nem era evangélico, tá? Mas eu descobri essa rádio evangélica num radinho antigo, né? Que tinha um relógio digital. Eu só dormia com aquele rádio ligado na rádio evangélica, porque eu sabia que ali tinha coisas, energias boas, que Sim. poderia me limpar se fosse do Iria lado te de fora. proteger de alguma forma, né? Exatamente. Então eu passei a ficar com esse trauma. Eu fiquei com esse trauma. Caraca, mas assim,
Quanto que isso de fato parou? Foi quando você começou a se conectar com essa rádio? Como é que foi o processo? Foi quando saiu da casa? Como é que foi quando parou de fato? A me desconectar do quê? Dessa experiência específica com o mundo espiritual. Não, dessa experiência do homem da bota aí que você tá falando. Quando cessou, cara? Você A lembra? partir do que a gente foi embora daquela casa. Devia, Depois da experiência com a serpente, nunca mais aconteceu. quando veio a serpente era o final ali já. Não aconteceu mais. E assim, você, por exemplo, é, isso foi em Viana, certo? Isso. Na Grande Vitória. Você nunca mais viu nada que você falasse, meu, isso está me lembrando um pouco isso nas outras casas que você morou? Você nunca viu mais nada? Nunca mais. Inclusive, eu moro perto desse local. Você mora? Caraca, cara, que louco. Eu moro no bairro vizinho. Já pensei muitas vezes em ir lá e tentar conversar com o morador do local, tentar entender um pouco mais a respeito desse assunto, né? Mas sempre tive vergonha de chegar, quando eu chegar lá, eu morei aqui, eu vi, eu tinha assombrações do local, é estranho, né? Você bater na Mas, porta de alguém. cara, seria muito incrível. Eu vou falar para você que se eu tivesse, se eu mora, a gente até falou sobre isso, se eu morasse em Espírito Santo ou você morasse aqui em São Paulo, a gente já estaria junto lá para perguntar, né? Você sabe quem era o antigo morador aqui? Você sabe alguma história sobre isso, né? Você não precisa Esse entrar nos acredito. detalhes, porque nem sempre todo mundo vai acreditar, né? Mas, assim, você pode investigar de alguma forma, né? Inclusive, novamente, se alguém que está assistindo aí teve alguma coisa parecida, escreve aí nos comentários para a gente desvendar essa parada aí, né? Exatamente. Mas aí parou geral, cara. Parou geral, você não teve mais nenhum contato, assim, no sentido. Nem mais uma aparição, nada mais aconteceu. Eu, eu tive experiências depois, né? Mas depois veio a questão da igreja evangélica, né? A conversão, né? A igreja. Então, assim, são mais experiências voltadas para esse tipo, né? Eu tive, sim, algumas experiências, mas não tão aterrorizantes quanto essa. Você fala que você está falando que são mais vivências, né? Porque eu mesmo já presenciei, eu Na já, verdade, eu já presenciei uma vez no Pacaembu, antigamente, quando eu frequentava mais a Igreja Católica, né? Estava ali presente, eu era da renovação carismática e tal. Eu presenciei um negócio chamado cenáculo no estádio do Pacaembu. A igreja alugava ali para fazer esse evento católico ali, né? E eu me lembro, cara, você vê como que é louco o negócio. Eu me lembro de uma senhora, pensa uma senhora de uns 80 anos subindo o degrau com muita dificuldade, acompanhado por duas pessoas que estavam com aquelas plaquinhas, posso te ajudar? Alguma coisa do tipo. Eram uhum, ajudantes ali para ajudar a galera. Bicho, essa pessoa, no cenáculo, começaram um momento de oração e essa senhora começou a passar mal e foi encaminhada para uma tenda que fica nos corredores ali do Pacaembu. E subiram com muita dificuldade, bicho. Quando a oração ficou mais forte, essa mesma senhora, ela saiu correndo, cara. Não teria nenhuma possibilidade disso acontecer. Até hoje eu não sei o que aconteceu, mas eu vi aquela senhora descendo a milhão pela arquibancada e assim um baita perigo. Para subir ela subir daquele jeito, certamente para descer não desceria daquele jeito. Mas ela foi saltando entre ali a arquibancada. Foi um negócio louco. Então às vezes tem coisas de religião que a gente experimenta, que são vivências, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar, né, cara? tem uma frase de Stephen King, grande autor, né, Stephen King, que ele fala, né, que o crescimento, a fase adulta, né, ela é a ossificação de todos esses terrores que a gente vive na infância, né? Porque vem outras preocupações, contas, família, a correria do dia a dia, que tudo isso que a gente vive na infância acaba sendo ossificado, né? Acaba Uhum. sendo
engessado, entendeu? Mas não que isso não seja real. Eu tive outras experiências com o mundo espiritual, mas não de ver, né? De ver, eu vi na infância, mas de sentir na pele e de sonhar, entendeu? Os terrores noturnos, né, André? Seria até talvez um tema para o próximo vídeo. Sim, Uma parte dois. sim, sim. Cara, eu acho que a gente tem muito para conversar ainda, inclusive a gente pode fazer uma parte 2 aí Aham. desse bate-papo. Queria super te agradecer por se disponibilizar a contar aí uma parada tão íntima tua, né? Uhum. Para contar. E esse é o objetivo do canal mesmo, as pessoas poderem ter espaço para contar ali coisas que aconteceram que são inexplicáveis para elas, né? E o meu objetivo aqui é talvez encontrar pessoas que já passaram por algo parecido, né? Para escrever. Uhum. Então, quem de repente conhece alguém que já passou por algo parecido, compartilha o vídeo com essa pessoa, escreve aí, marca a pessoa, né? Compartilha aí para o canal crescer. E é isso, André. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo Obrigado convite. mesmo aí pelo apoio. Esse vídeo aí. E assim, o primeiro vídeo eu falei, eu preciso chamar o André para contar essas histórias loucas aí que ele já passou e até para outras pessoas saberem mais sobre isso, né? E super te agradeço, cara. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, viu? Tamo junto. Você quer deixar suas redes sociais aí? Eu vou colocar na descrição aqui também, né? Para o pessoal que quiser saber um pouco mais do conteúdo nerd, que gosta, tal. Eu vou deixar ali no link da descrição do vídeo essas informações, mas eu vou deixar aí aberto para você falar aí também, cara. Fala aí, Eu peço, fala o grupo também, se você se sentir à vontade de falar, fica à vontade. eu peço por gentileza, né, para as pessoas poderem se inscrever no canal aí, Candeia Nerd, né? Eu tô falando sobre filmes, sobre quadrinhos. Estou começando uma série agora sobre a forma de leitura cronológica do universo DC e o universo Marvel também. Pretendo fazer isso com afinco, porque eu acho interessante esse guia de leitura, né? E é isso. É isso aí. O Instagram vai estar aí embaixo na descrição. E fique à vontade para poder me seguir, se inscrever e conversar comigo. Estou aberto a isso. Maravilha, cara. Bom, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e sejam todos bem-vindos à Cidade Fantasma. Tchau! Tchau, tchau.